Olá, boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live sobre apoio presencial. Eu sou Raíssa, coordenadora de gestão pedagógica aqui da SEDUC. Estou aqui com o Rodrigo, que coordena a frente de apoio presencial, entre outras atribuições aqui na secretaria. Primeiro, obrigada pela disponibilidade de vocês de participar desse momento com a gente. A ideia é a gente focar exclusivamente no apoio presencial, entendendo o apoio como uma importante estratégia formativa dentro da escola. Então, vocês sabem bastante bem que o apoio presencial nada mais é do que o processo de observação da sala de aula, feedback formativo para o professor. É uma estratégia super consolidada. Você vai ver, já teve outras experiências aqui na rede de São Paulo, em outras redes do país. Tem bastante literatura, bastante estudo em relação à observação e o feedback para o professor como estratégia formativa. E a ideia é que a gente discuta um pouco hoje sobre a importância dessa estratégia, mas, sobretudo, sobre o processo que a gente tem feito aqui na secretaria, de escuta das escolas, de escuta da equipe da diretoria, para entender o que a gente deveria fazer para poder qualificar esse processo dentro da escola. Então, a gente sabe que tem acontecido intensamente os apoios nas escolas desde o ano passado, os gestores fazem, os diretores, os vice-diretores, os coordenadores pedagógicos. Agora, os PECs também têm feito esse trabalho, especialmente o PEC Qualidade da Aula, e a gente tem ficado muito aberto a escutar como é que tem funcionado esse processo e pensando em maneiras de qualificar. Hoje, especificamente, o que a gente quer falar com vocês é algumas mudanças que vão ser feitas no sistema de apoio presencial. Essas mudanças devem subir hoje, né, Rodrigo? Então, já vão aparecer refletidas para vocês amanhã. Mas o mais importante não é exatamente falar das mudanças em si do sistema, mas a gente entender o que está por trás dessas mudanças. Então, vocês vão ver, estou falando mudanças aqui como se fosse uma coisa muito radical, uma diferença muito grande. Vocês vão ver que são questões pontuais, mas que a gente entende que vai ajudar a qualificar esse processo dentro da escola. Então, essa é a ideia que a gente tem para a live de hoje. O chat vai seguir aberto, eu vou seguir aqui acompanhando também. A gente provavelmente não vai ter tempo de responder todas as perguntas, porque tem bastante gente acompanhando na live, mas eu vou ficar atenta, vou trazendo os pontos aqui para o Rodrigo e a gente vai mantendo esse diálogo. Com você, Rodrigo, vai lá. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado, pela disponibilidade de vocês estarem aqui assistindo a gente hoje. É sempre bom. Dá para ver que tem bastante companhia aqui com a gente. Bom, acho que antes de falar o que a gente vai falar mesmo, também quero falar duas coisas que a gente não vai tratar no momento e que são importantes de serem colocadas. Primeiro, essa mudança não tem a ver com a mudança de métrica do BI, tá? Então, a gente não vai falar aqui de mudança de meta, né? O que a Rai estava falando, a gente não está falando de quantidade, a gente vai falar muito mais de qualidade hoje, e a nossa ideia é que o discurso caminhe para esse sentido nesses próximos tempos, tá? A outra coisa é que aqui a gente vai falar, e eu sei que tem muita gente das diretorias de ensino assistindo, aqui a gente vai falar sobre apoio presencial realizado pela equipe gestora aos professores em sala de aula, que é um sistema diferente do que os PECs usam, né? Então, só para deixar claro que a gente está falando dessa diferença, e aqui a gente vai falar do apoio presencial que a equipe gestora faz com as suas equipes de professores, mas que os supervisores, os PECs, todo mundo, né, os dirigentes também trabalham com as equipes gestoras com esse processo, então a gente chamou todo mundo para participar ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. O que a gente vai tratar, né? A gente tem dois objetivos grandes com essa alteração. O primeiro deles é qualificar a observação do que é uma boa aula. Então, isso é um ponto super importante, porque quando a gente faz aquelas perguntas específicas, né, você acha que a aula está naquele ponto 1, 2 ou 3, pode parecer uma pergunta besta, mas assim, a gente está perguntando justamente para dar um olhar de observador. Então, o que a gente quer que seja observado, o que é uma boa aula, o que aquilo representa. Então, isso é super importante para a gente, por isso um dos objetivos é a qualificação dessa observação, e o segundo é aprimorar o processo de feedback. Os diretores, né, que estão aqui presentes devem lembrar que a gente, no último encontro de diretores, a gente trabalhou feedback, no encontro anterior, acho que a gente também trabalhou feedback, então é um assunto que a gente vem retomando e que é super importante para pensar realmente em como aprimorar a sala de aula, né? Então, as práticas de sala de aula dos professores, que nem a Raíssa estava falando, né, essa questão do apoio presencial, ele é super qualificado, tem muita literatura sobre isso, porque entende-se que realmente, se tem alguém lá, um olhar externo que vai, olha o que o professor está fazendo, aconselha, consegue dar dicas, pensar, olha, repensa esse ponto, perguntar às vezes junto, né? Às vezes é uma questão de diálogo. Professor, você acha que essa parte da aula, os alunos conseguiram entender? Acho que ficou um pouco desse jeito, daquele outro. Então, esse feedback, essa tratativa, esse diálogo é algo que a gente precisa ainda aprimorar muito. Então, a gente vai trabalhar esses dois pontos, tá? A qualificação da observação e aprimoramento do feedback em si como uma ferramenta fundamental para melhorar a qualidade das aulas.
Em relação à observação da qualidade, a gente estabeleceu aqui 5 parâmetros. E aí já tem uma primeira mudança de sistema, porque vocês devem lembrar que hoje vocês respondem 3 perguntas. Agora vocês vão responder 5 perguntas, porque é uma para cada parâmetro desses 5. Então a gente vai falar de preparação de aula, que, né, assim como vocês sabem, reflete diretamente a aula do professor, né? A maneira que é preparada está muito ligada com a maneira que a aula é entregue, né? Então, acho que isso é algo super importante. Segundo, o domínio do conteúdo, né? O como que esse domínio, a segurança do professor está transparecendo na hora de responder. Claro que uma coisa sempre ligada à outra, né? Esses 5 pontos estão super encadeados. Então, uma aula bem preparada é uma aula que o professor mostra mais domínio. Em relação à gestão do tempo, que é um ponto que a gente vem falando, né, em relação à gestão da sala de aula, inclui muito a gestão do tempo também, como que a gente faz para que a aula tenha começo, meio e fim, como é que a gente faz para não correr no final. Estratégias de ensino-aprendizagem, aqui a gente está falando não só de metodologias ativas, tá? A gente deixa um pouco mais amplo estratégias de ensino-aprendizagem, justamente porque cada aula, cada conteúdo, cada professor, cada turma tem que para que todo mundo esteja aprendendo. Então, vem nesse sentido, se o professor consegue pensar, elaborar e efetivar estratégias que efetivam a aprendizagem. E, por último, o engajamento dos estudantes. Então, o engajamento dos estudantes, ele é um desses reflexos da qualidade da aula, né? Então, quando os estudantes estão muito dispersos, a gente tem pouca qualidade. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Na preparação, a gente dividiu sempre em 2 pontos, e isso também vai ter muito a ver com o sistema que eu vou apresentar daqui a pouco, tá? Tem sempre 2 extremos aqui. O que é uma prática exemplar e o que é uma prática insatisfatória. Isso é uma coisa que a gente colocou para cada um dos tópicos. Na preparação de aula, é quando você assiste uma aula e com a prática exemplar é aquela que você consegue ver se mostrou o preparo adequado para o uso dos recursos pedagógicos, materiais didáticos ou outros. Ou seja, ele estudou aquela aula. Agora, a prática insatisfatória é o professor que não demonstrou ter se preparado para o uso dos recursos pedagógicos, sejam eles materiais didáticos, sejam eles plataformas. Então, aqui a gente está falando de material digital, material impresso, plataforma. Tem vários recursos que a gente pode usar na aula. E quanto mais o professor se prepara, mais preparado ele se mostra, né, para poder usar esse recurso em sala. O segundo ponto é o domínio do conteúdo. Então, no caso do domínio do conteúdo, a gente colocou esses 2 extremos. Um deles é o professor demonstra domínio sobre o tema, ou seja, ele responde com clareza. Um dos exemplos, né, assim, que dá para ver isso é quando o professor responde com clareza as perguntas dos estudantes. Dá para ver quando o aluno faz uma pergunta que não está no roteiro e o professor sabe responder essa pergunta de todo jeito. Ou uma prática insatisfatória, né, que o professor faz explicações superficiais, então ele tem dificuldade de aprofundar nos temas e demonstra um pouco de insegurança. Então isso fica no campo do insatisfatório, que a gente tem 2 polos de novo, né, o que é uma prática exemplar de domínio do conteúdo e o que é uma prática insatisfatória. Em termos de gestão do tempo, a gente colocou que uma aula de super qualidade, né, a aula que está se mostrando exemplar, é aquela que flui com início, meio e fim, passando pelos pontos planejados. Então, se faz uma proposta, essa proposta dentro do tempo de aula, e eu consigo concluir sem ficar atropelando os assuntos, né? Então, a prática insatisfatória seria: houve dificuldade em gerenciar o tempo da aula. Por exemplo, a aula não teve tempo para sistematização do conteúdo. Esse é um dos exemplos, que é o mais comum, por isso que a gente foca tanto nesse. Em termos de ensino-aprendizagem, né, que estratégias de ensino-aprendizagem, como está aparecendo no sistema, a gente tem práticas exemplares, que a aula teve metodologias excelentes, prezando a aprendizagem do grupo. Então, você pensa que o grupo tem que finalizar com a aprendizagem, para isso você pensa em boas estratégias e efetiva essas boas estratégias. Claro que aqui sempre vão ter outros pequenos pontos, né? Outros pequenos pontos. Então, o professor prepara bem, mas não conseguiu executar tão bem, isso tudo está dentro do feedback, mais específico. Mas aqui a gente tem 2 parâmetros gerais, né? Ou a prática insatisfatória, que é o professor não fez escolhas adequadas de metodologias e não se preocupou em verificar se os estudantes estavam aprendendo. Então, essa é uma prática insatisfatória. E, por último, o engajamento dos estudantes. Então, nesse engajamento, a gente tem esses 2 polos. Os estudantes estavam envolvidos, ou seja, eles prestam atenção e ou participam, né? Então, aqui também a gente está deixando mais aberto quais são as metodologias possíveis, certo? Então, numa prática que é um pouco mais frontal, né? Uma prática que o professor está explicando, a ideia é que os estudantes estejam prestando atenção. E uma prática, e uma metodologia que envolve mais participação, os estudantes têm que estar participando. Ou uma prática insatisfatória. No caso da prática insatisfatória, o que a gente observa numa aula que não está
demonstrando qualidade nesse engajamento? É quando os estudantes não estão conectados na aula. E os estudantes desconectados, agora, né, eles não estão mais usando o celular, mas basicamente eles estão ligados em outra coisa, eles estão bagunçando. Então, esses são os estudantes que estão desconectados à aula. Bom, então esses são os 5 parâmetros que a gente passou. E agora a gente vai entender como que isso vai aparecer no sistema. Então, no sistema vai aparecer essa escala. Então, aqui vai aparecer uma em sequência da outra, tá? Não vai estar escrito prática insatisfatória e prática exemplar, vai estar escrito cada uma das descrições. Vou mostrar como aparece. Mas só para vocês entenderem que é uma escala de 4 pontos. Então, a primeira linha, a gente vê que o pontinho que a pessoa selecionou, então, quando eu seleciono, o pontinho deixa de ser branco, fica preto, né? Então, aqui o pontinho que foi selecionado, ele está na prática insatisfatória. Se eu seleciono o segundo, ele está um pouco mais perto da insatisfatória, mas não é 100% insatisfatória, né? Não é aquela que está realmente descrevendo aquela situação. A prática, o terceiro, eu estou um pouco mais perto do exemplar, e no quarto é para aquela aula que realmente, em relação àquele parâmetro, se demonstrou exemplar. Então a gente tem sempre uma escala de 4 pontos. Isso não é mudança, né? Então vocês estavam acostumados a usar o sistema numa escala de 3 pontos, e agora a gente vai usar uma escala de 4 pontos. Ó, vocês entraram aqui na... Tá passando? Ah, bom, foi. Aqui, então, como vocês vão ler isso no sistema? Então, tem um recadinho inicial, e aí vocês vão ver que os aspectos estão elencados abaixo. Depois a gente tem um parágrafo descrevendo como que a gente faz isso, né? Então, isso que eu acabei de descrever está nesse parágrafo, né? Sobre estar mais perto do insatisfatório ou mais perto do exemplar. E aí, a gente tem... a gente vai aparecer essas 5 caixas, né? Então, primeiro vem preparação da aula, que eu já expliquei o que é. E aí, marca qual pontinho está mais perto de insatisfatória ou está mais perto de exemplar. Aqui... Nesse slide, a gente pode ver que são os 3 outros pontos. Então, domínio de conteúdo, gestão do tempo, ensino-aprendizagem, também nesse mesmo modelo. E, por último, o engajamento dos estudantes. Então, aqui a gente tem uma escala de 4 pontos, prática insatisfatória, prática exemplar, assim como todos os outros. Por último, tem um espaço de evidências de observação. As evidências são para outras coisas que você quer trazer que não estão nesses 5 pontos, porque esses 5 pontos, lógico, são super genéricos, são amplos, é para servir para uma rede do tamanho da nossa, né? Mas, no caso, as evidências de observação podem incluir outros tipos de insumo. Então, coisas que você observou na aula e que faz sentido trazer aqui. Vocês vão entrar aqui. Posso, Rodrigo, só antes de você passar para parte do feedback, só reforçar algumas questões. Primeiro, estão surgindo questões aqui no chat, se a gente vai compartilhar esse material, com certeza. A apresentação vai ficar disponível no CMSP para vocês depois acessarem. Essas mudanças no sistema já vão estar disponíveis a partir de amanhã de manhã, então vocês já vão ver refletidas. Eu sei que às vezes a imagem aqui aparece pequenininho, mas vocês vão ter acesso a isso amanhã direto no sistema. E aí, só em relação aos eixos, o que eu queria reforçar, os principais, então, a preparação da aula, domínio do conteúdo, a gestão do tempo, estratégias de ensino e aprendizagem e o engajamento dos estudantes. O nosso entendimento é que esses são os 5 eixos centrais que trariam, assim, eles demonstram que aquela aula está sendo uma aula de qualidade, que ela de fato vai levar ao desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Então, esse é o entendimento. A gente consultou bastante literatura em relação a isso, ouviu feedbacks da rede em relação a isso. Então, esses são os 5 eixos centrais que vale a pena sempre, quando entrar em sala de aula, fazer esse processo de observação, tentar entender se o professor está mais, né, está conseguindo ter uma prática interessante em relação a isso, se ele tem pontos de desenvolvimento. Não significa que esses são os únicos eixos possíveis de serem observados numa aula. Podem ter, eventualmente, outros aspectos que vocês, como gestores, entendem que, ao entrar em sala de aula, é importante observar, ou mesmo que o professor, quando recebe a visita de vocês na sala de aula, indica. Então, sei lá, se o Rodrigo fosse o meu coordenador pedagógico, eu falar, Rodrigo, eu gostaria que você observasse a minha interação com os estudantes em relação a esse aspecto. Pode ser que o professor peça esse apoio para vocês e talvez não esteja necessariamente contemplado nesses 5 eixos que a gente colocou. E aí, justamente por isso que a gente colocou esse campo agora de outras evidências de observação. Primeiro, para que vocês possam trazer mais elementos do que foi efetivamente observado em sala de aula, né? Então, tentar trazer mais objetividade mesmo.
aconteceu isso, a gente viu que os estudantes responderam dessa maneira, que o professor fez tal ação, para vocês rechearem mesmo, dar mais cor a exatamente a observação que foi feita em sala de aula, e para também contemplar outros eixos, outros aspectos que vocês julgam como relevante. E aí um ponto que eu queria reforçar do que o Rodrigo falou, de ter esse contínuo, né, entre uma prática que seria insatisfatória e uma prática exemplar de cada um desses eixos, é a nossa forma de tentar ajudar vocês, como gestores, a calibrar esse olhar mesmo, né? Então, por isso que não é nem só um extremo ou outro, tem também essas gradações intermediárias para vocês tentarem localizar um pouco mais a prática que está acontecendo em sala de aula entre a prática insatisfatória e exemplar, e aí nesse momento de evidências da observação trazer mais elementos, trazer mais cor, e vocês vão ver que no sistema aparece inclusive que são esses os insumos das evidências de observação, são essas evidências de observação que vão servir como insumos para o feedback ser cada vez mais assertivo, vocês conseguirem trazer exemplos concretos para os professores, tanto de potências que eles têm, né, boas práticas que eles têm, quanto pontos que precisam ser desenvolvidos. Então, queria reforçar esse ponto na ideia de calibragem do olhar mesmo. Tem muitos gestores que têm esse olhar muito calibrado, muito refinado, chega na sala de aula, já até combinado com o professor, olha, eu vou observar mais hoje o engajamento dos estudantes, porque você me falou que estava com dificuldade em relação a isso nas aulas anteriores, vou focar meu olhar nisso. E tem gestores que, obviamente, estão nesse processo de formação, como todos nós, como profissionais, sempre estamos, que precisam desse apoio para calibrar, e a ideia de colocar isso no contínuo é justamente para isso. Bom, agora vamos falar sobre a alteração na preparação do feedback. Então aqui, quando a gente fala do feedback, vocês vão ver que a mudança, ela é menos obrigatória, né, digamos assim. Então ela visa muito ajudar ali na implementação desse feedback na escola, mas é possível continuar fazendo de maneira mais aberta, né? Então vou explicar como é que funciona. A gente vai apresentar na página do feedback uma série de exemplos de feedback. Então, vocês vão ver que vão ter várias frases que, assim, elas podem ser usadas nas mais diversas situações, e claro que elas não são exaustivas, né? Então, tem frases ali que, assim, a gente poderia ter tirado e colocado outras, né? Então, isso, claro, e pode acontecer com o tempo, a gente tira uma, insere outra, então isso não tem nenhum problema. Mas o que acontece é que a gente dá alguns exemplos de frases que podem ser utilizadas na hora de dar um feedback de uma aula que você assistiu. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, quando a gente fala de gestão do tempo, tem 2 exemplos que eu trouxe. Um deles é ótima organização do tempo. Houve equilíbrio entre exposição, atividades práticas e espaço para dúvidas. Isso é um elogio, né? Assim, uma aula que foi muito legal, você assistiu, teve uma boa organização. Ou administre melhor o tempo da aula para evitar atropelos e garantir que os alunos acompanhem o raciocínio. Isso aqui também é um outro tipo de feedback dentro do mesmo tema. Então, isso é dentro de gestão do tempo. Dentro de engajamento de estudantes, né, as frases não estão categorizadas, tá? Mas é só para vocês verem que elas tangem muitos assuntos. A gente trouxe aqui 2 outros exemplos. Então, um deles é: faça combinados prévios com os estudantes que têm comportamento inadequado. Se quiser, posso estar presente. Isso aqui é uma frase que você, como gestor, pode falar para o professor. Então, a gente colocou ali nas sugestões de feedback. E a outra é: que bom que você pediu a atenção dos estudantes que estavam fazendo bagunça, mas cuidado para não desrespeitar o estudante e perder a relação de confiança com eles. Então, aqui é uma outra sugestão que pode ser usada num feedback. E aí, como que a gente vai colocar isso dentro do sistema? Nessas frases, elas vão ser apresentadas como modelos. Então, vai aparecer lá no sistema várias frases, você vai poder selecionar, e você vai poder alterar tudo que tiver, porque para o professor só vai aparecer o que está no campo da sua escrita. Eu vou mostrar como isso vai aparecer no sistema. Por exemplo, aqui a gente selecionou 2 frases, o gestor foi lá e selecionou 2 das frases que a gente deu de exemplo, tá? Então, aparece uma lista de frases e esse gestor selecionou essas 2. Uma delas está em azul e a outra em laranja, né? A primeira delas: excelente adaptação do ritmo da aula, você ajustou a abordagem conforme a necessidade da turma. E a segunda delas: faça combinados prévios com os estudantes que têm comportamento inadequado. Se quiser, posso estar presente. Ou seja, o gestor gostou dessas 2 frases e colocou no campo. Mas esse gestor não quer falar exatamente assim, ele quer dar seu toque pessoal, quer mudar essas frases, quer colocar do seu jeito, porque isso é super importante também pra gente. Então esse gestor pegou e fez, aqui eu fiz em formato de rasura, né? Então riscou essa primeira frase, que ele não quis colocar,
depois inseriu, eu escrevi em preto sublinhado, né? Porém, alguns estudantes continuam precisando se engajar mais e insistem em bagunçar durante a aula. Isso é uma coisa que o gestor percebeu e que ele quis incluir nesse feedback, porque fez parte da observação de aula dele. Aí você continua. Faça combinados prévios dos estudantes, que isso já estava colocado, e esse gestor quis identificar quais são os estudantes que precisa fazer combinado prévio, né? Então ele colocou sentados no fundo, e aí volta para a frase que já tinha, que tem comportamentos inadequados, ó, e ele quis terminar de um jeito carinhoso ali e colocou conte comigo. Então, como vocês podem ver, esse gestor selecionou essas duas frases que faziam sentido, mas ele fez as alterações para deixar mais personalizado. E aqui vocês verem como isso vai aparecer na tela, tá? Então na tela vai aparecer todas as frases, né? Então aqui tem algumas das frases vão aparecer, aqui acho que nem tão todas vão aparecer na tela, mas vão aparecer 15 frases, se eu não me engano, dentro de relatório e agendamento do feedback, tá? E dentro da página relatório e agendamento de feedback. E aqui exatamente o exemplo que eu dei, mas como aparece na tela. Então, no exemplo que eu dei, foi selecionado essas duas frases, então está aparecendo em azul mais escuro, né, que são as frases que o gestor selecionou. E aí, no relatório do feedback, fez a adaptação que ele quis. E aí, o que é importante a gente saber, né? Que essas duas frases que apareceram em cima selecionadas não são o que vai aparecer para o professor. O que vai aparecer para o professor é o que está no campo de escrita, né? Então, no campo de escrita, relatório do feedback, aquilo sim vai aparecer para o professor, certo? Então, isso é para a gente ter uma noção dessa mudança, que vocês podem usar essas frases, não precisa ter medo de usar e alterar como vocês quiserem, porque as frases ficam dentro do relatório de feedback, tá? Bom, e aqui a gente... Posso só complementar um ponto, Rodrigo, em relação às frases de feedback, que estou vendo aqui a interação das pessoas no chat. A ideia esses exemplos de frases de feedback são exemplos. Não necessariamente vocês precisam escolher cada um desses, vai depender muito da aula que foi observada, do que vocês acham que é importante apontar para o professor, tanto de pontos positivos da aula, quanto de pontos a desenvolver. A ideia é que faça a seleção e vocês possam editar mesmo, ou não necessariamente selecionar uma frase, escrever o feedback do que vocês observarem, eu acho que são mais relevante apontar. A gente achou interessante colocar alguns exemplos de frase, porque dar feedbacks não é uma coisa tão simples assim. Às vezes a gente não está acostumado a fazer isso, às vezes a gente precisa falar alguma coisa que é um pouco mais delicada, mais difícil para uma pessoa, seja no caso de um professor, seja em outros momentos da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. E a ideia é que a gente tentou trazer alguns exemplos possíveis, né, sendo objetivos, também tendo um cuidado de como falar isso, porque acho que a questão do feedback também tem muito de como é que você fala, assim, você pode fazer apontamentos objetivos, assertivos, mas tem que ter muito cuidado de colocar os pontos para o professor, realmente ter essa visão mais construtiva, né? Eu estou trazendo um aspecto que eu observei da sua aula, trazendo uma sugestão de como você pode fazer e, obviamente, dando espaço para o professor trazer os pontos dele, ter esse processo de escuta, construírem também um caminho que faça sentido. Então, lá no sistema vocês vão ver que tem essa lista de frases, deve ter umas 10, 15 frases, mais ou menos, que a gente sugeriu, podem ser escolhidas ou não por vocês, e caso a frase seja escolhida, dá para editar, para vocês, de fato, trazerem a cor do negócio, né? No fim das contas, quem observou a aula foram vocês dentro da escola, vão ter todos os elementos, todos os insumos do que faz sentido ou não apontar, e aí conseguir fazer o feedback da melhor maneira possível. Perfeito. Então é isso, assim, né? Não é obrigatório selecionar em uma frase, vocês podem dar o tom que vocês acharem melhor para esse feedback. Por último, a gente acrescentou um momento para reflexão do professor também, né? Então o professor hoje ele recebe o apoio e confirma que ele teve aquele apoio, né? Quer dizer, que ele teve o feedback, ele confirma, depois que o feedback for dado, aparece para ele que ele confirma. Agora, a gente acrescentou uma pergunta também para o professor responder. Então, essa pergunta é, de 0 a 10, o quanto o processo de apoio presencial te ajudou a melhorar a sua prática? Então, essa é uma pergunta para finalizar esse processo. E, por último, a gente está aí avançando em outros aspectos também, né? Então, acho que tem essa parte toda do sistema, mas a gente também está pensando em como que a gente pode qualificar esse apoio e ajudar, né, de maneira geral. Acho que tem uma parte também muito formativa, né, assim, que muitos de vocês pedem e engajam. Olha, a gente quer ter mais formação, quer falar mais sobre isso, né? Muitos de vocês trazem isso com muita clareza. Então, a gente está criando alguns conteúdos
para poder trazer essas práticas. E uma dessas ações é que a gente trouxe a escuta de alguns diretores, né, assim, e são pessoas que podem relatar suas práticas e trazer bons exemplos, né, assim, de como fizeram, trocar ideias. Então, isso é uma coisa que no evento de diretores vocês trazem muito também, né, assim, como que é legal essa oportunidade de poder trocar ideia entre pares, poder trazer esse crescimento coletivo. E no apoio a gente vai fazer isso por meio de alguns conteúdos, nesse caso por vídeo, que a gente está produzindo. A gente trouxe um dos exemplos para mostrar para vocês. Como a própria Cássia falou, ela tem acompanhado várias aulas, né? Uhum. E uma que ela acompanhou, ela tocou o sinal e eu ainda estava guardando material, cuidando da chamada, apagando lousa, desligando o computador, enfim, muitas coisas para fazer e o sinal os professores já estavam esperando. Uhum. Então, quando a Cássia foi me dar o feedback, que geralmente é muito próximo, né? Ela apontou as coisas boas da aula e fiquei feliz, né? Mas uma coisa, como tinha essa ideia de trazer um feedback de qual era o apoio que eu precisaria agora melhorar. Ela pontuou melhor que eu precisaria melhorar a questão da gestão do tempo, que era uma coisa que, sim, que empatava, não podia tocar o sinal e eu ainda cuidando das coisas, administrando o fechamento. Então, que eu deveria fazer um plano para melhorar isso. E até foi motivo do meu PIAF, né, para eu poder ajustar. E eu fiz as devidas alterações. Num outro momento, a Cássia assistiu e aí ela foi e depois perguntou, né, como é que você vê agora o seu PIAF? Como é que você vê agora a sua aula? Ela gostou da aula e queria saber como que eu via o apoio presencial. E aí eu comentei que tinha sido muito útil, que ela havia comentado, primeiro porque era uma verdade, né? Realmente eu estava errada, né, nesse sentido de gerenciar o tempo, e depois porque a sugestão dela foi prática, eu pude pôr em prática. E ela sentiu que era uma coisa que tinha valido a pena, então o que ela fez? Ela falou, por que você não tenta, então, usar um aluno para que ele seja um gerenciador do tempo? Uhum. E eu achei muito válido. Aí ela foi assistir outra aula, gostou muito, né? Comecei a usar os alunos. Quem tinha relógio, você agora, 10 minutos antes de tocar o sinal, você vai me avisar. Por exemplo, outro dia nós tínhamos a aula e eu precisaria de 2 momentos para terminar a aula e depois uma apresentação de uma aluna. Então eu falei, 15 minutos uma, quando faltar, você me avisa. E você, quando faltar 10, você me avisa. E deu tempo, foi ótimo. E aí, depois eu comprei um reloginho. Uhum. E agora eu dou para cada dia, né, cada sala, eu dou para um aluno que ele fica controlando o tempo. Todos disputam o relógio. Uhum. Não para que acabe a aula, mas assim, para eles têm essa sensação de que estão me ajudando. Porque eu falo, gente, olha, as aulas, os slides têm um tempo que controla. Nós precisamos controlar o tempo. Fui orientada e é por respeito a vocês, aos colegas, a mim mesma. Então vamos controlar o tempo. E aí tem funcionado muito bem. Eu realmente estou feliz com o apoio que eu tive e que foi prático. Uhum. Me ajudou muito e gerou um ânimo na sala. Eu gosto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? A gente vai produzir vários aí sobre vários temas e como muitos de vocês têm práticas excelentes, né? E acho que os professores também, muitas escolas que a gente visita, né, gostam de receber o apoio e de serem apoiados em sala de aula. Então, esses são exemplos que a gente busca, que é uma transformação de cultura, né, em partes. Então, acho que isso para a gente constrói a longo prazo. Antes da gente finalizar a live de hoje, tem um recado, acho que a gente passou por algumas instabilidades esses dias em relação ao sistema de apoio, só para vocês entenderem, né, parte dessa instabilidade veio dessa mudança que vai ser implementada entre hoje à noite e amanhã de manhã. Então, hoje à noite provavelmente vai subir a mudança,
tentem começar a usar amanhã de manhã, mas a princípio esse foi um dos motivos da instabilidade, tá? Então agora que a gente vai implementar, vai ser resolvido. Mas uma das dicas super importantes é que, assim, o apoio, ele é numa plataforma que não é exatamente a mesma que as outras, né? Eu não entendo exatamente esse assunto, mas em termos de linguagem, não usa a mesma linguagem que a SED e tal. E aí, uma das dicas que o pessoal de sistemas deu pra gente, aí tô repassando pra vocês, né? Eles falam que se você abre numa janela anônima, funciona bem melhor, assim, o sistema de apoio. Então, muitos de vocês já têm essa prática, né? Já me falaram que fazem, estão acostumados, mas eles deram essa dica também para usar, especialmente nesses primeiros dias depois da mudança, que a gente vai estar em sistema que o sistema vai estar rodando de novo, né? Então é isso. Bem, gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo pela participação aqui na nossa live. Só reforçar também que o motivo das mudanças do sistema são justamente os 2 pontos que o Rodrigo falou no início, né? Da gente poder qualificar um pouco mais esse olhar para a observação. Então, fazer uma boa observação é uma coisa que demanda tempo, né? De entender quais são esses aspectos que vão ser observados, quais são as evidências que você vai coletar, que vão servir de insumos depois para o feedback. E a parte de feedback, que é a parte mais importante, vamos dizer assim, que é quando a gente dá de fato o retorno para o professor e consegue contribuir mais assertivamente com o desenvolvimento dele, também reforçando boas práticas, a ideia é que o sistema também ajude a gente a caminhar nesse sentido. Então, só reforçando em relação às frases, são exemplos que podem ser utilizados, caso vocês entendam que se encaixa também com o que foi observado em sala de aula, mas a proposta é que, obviamente, os gestores têm conhecimento sobre os professores, entendem sobre as propostas que estão sendo desenvolvidas dentro da escola, e a ideia é que seja ditado mesmo, né? Que vocês deem muito mais cor, muito mais elementos para esse processo de feedback. E aí, esse vídeo que a gente mostrou é um dos que a gente vai produzir. A gente está muito focado em ter esses conteúdos que são mais formativos, que também podem ser acessados, visualizados, lidos ou assistidos por vocês à medida que vocês sentirem necessidade. Então, a ideia é que a gente produza também práticas em relação à gestão do tempo, depoimentos de professores que sentiram sentiram que se desenvolveram com base num apoio realizado por um gestor, a perspectiva dos gestores também de elementos que foram trazidos para as discussões dentro da escola, em ATPC, em qualquer momento formativo, como é que é essa experiência dentro da sala de aula, para de fato a gente ter esses materiais, né, para poder ir se formando ao longo do tempo, mas certamente a gente está bem focado em também investir cada vez mais em formação. Então, também trabalhando direto com a EFAP, né, de como é que a gente leva isso para a escola de gestão, para o trabalho dos PECs, para o trabalho dos supervisores, todas as estratégias que a gente tiver ao nosso dispor aqui, a ideia é poder apoiá-los nesse trabalho. Então, obrigada pela participação de todo mundo. A live vai ficar gravada no CMSP, a gente vai colocar também os slides disponíveis para vocês, mas aí a ideia é que amanhã já esteja tudo refletido no sistema e a gente possa ir desenvolvendo esse diálogo ao longo do tempo. Fiquem à vontade para sempre mandar também feedbacks, assim, a gente está falando tanto de feedback, mas a gente também gosta de receber, é importante para o nosso trabalho, tanto feedbacks positivos, mas especialmente as críticas que vocês têm em relação a isso. Eu e o Rodrigo estamos muito atentos, temos discutido isso aqui dentro da SEDUC, a ideia é poder ir ajustando o sistema, e acho que especialmente o processo do apoio presencial, né, investindo nessa estratégia formativa dentro da escola, porque a gente aposta muito que ela vai fazer uma grande diferença no que está sendo feito em sala de aula. Obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.